Gênesis, capítulo 31. Nova Bíblia Viva. Jacó soube que os filhos de Labão andavam murmurando contra ele, dizendo: Jacó se apossou de tudo o que era do nosso pai. Toda a riqueza dele foi ajuntada às custas do nosso pai. Jacó notou que as atitudes de Labão tinham mudado para com ele. E o Senhor disse a Jacó: Volte para a casa dos seus pais e dos seus parentes, e eu estarei com você. Então, Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo, onde estavam com seus rebanhos, e disse-lhes: Noto que a atitude do seu pai para comigo já não é mais a mesma. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês bem sabem como trabalhei com afinco para o seu pai. Mas o pai de vocês me tem enganado, e por 10 vezes tem mudado o meu salário. Mas Deus não deixou que ele me causasse prejuízo. Se ele dizia: os salpicados serão o seu salário, então os rebanhos geravam animais salpicados. E se ele dizia: os listrados serão o seu salário, então os rebanhos geravam animais listrados. Dessa forma, Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu para mim. E Jacó continuou: Quando chegava o tempo do acasalamento, vi em sonho que os machos que cobriam as fêmeas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: Aqui estou. Então ele disse: Veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão tem feito a você. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e fez um voto. Levante-se e saia agora desta terra e volte para a terra dos seus parentes. Raquel e Lia responderam a Jacó: Que podemos esperar do nosso pai? Pois ele nos tratou como se fôssemos estrangeiras. Além de nos vender, acabou com os nossos bens que eram nossos por direito. Toda essa riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo o que Deus mandou. Então, Jacó levantou-se, montou seus filhos e suas mulheres nos camelos e conduziu todos os seus rebanhos e todas as riquezas que tinha conseguido ajuntar em Padã Arã. E foi em direção à terra de Canaã, para a casa do seu pai Isaque. Enquanto Labão tosqueava as ovelhas, Raquel roubou os ídolos da casa que pertencia ao seu pai. E Jacó enganou o arameu Labão, fugindo às escondidas. Ele fugiu com tudo o que tinha, atravessou o rio Eufrates e foi em direção à montanha de Gileade. Só 3 dias depois, Labão ficou sabendo que Jacó tinha fugido. Reuniu vários homens da sua família e saiu em perseguição a Jacó. Depois de 7 dias de viagem, alcançou Jacó na montanha de Gileade. De noite, porém, Deus falou com o arameu Labão por meio de um sonho e disse: Cuidado com o que você vai fazer. Não fale a Jacó, nem bem, nem mal. Finalmente, Labão alcançou Jacó, que tinha armado sua tenda na montanha de Gileade. Labão, com os seus homens, armou a sua tenda na mesma montanha. E disse Labão a Jacó: O que você fez? Além de me enganar, ainda levou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou e saiu às escondidas? Por que não me contou os seus planos para que eu pudesse celebrar a sua partida com uma grande festa, com canções, com tamborins e com harpa? Você nem me deu a oportunidade de beijar meus netos e minhas filhas. Nisso você agiu com insensatez.
tenho poder para fazer mal a vocês, mas o Deus do seu pai, Isaque, me apareceu ontem à noite e disse: cuidado com o que você vai fazer. Não fale a Jacó nem bem, nem mal. Você partiu porque tinha saudade da casa do seu pai, mas por que você roubou os meus deuses? Eu fugi assim porque fiquei com medo, pois pensei que você tiraria suas filhas à força de mim. Mas quanto aos seus deuses, não ficará vivo aquele que estiver com eles. Verifique na presença dos nossos parentes, que pertence a você. Se encontrar alguma coisa, leve-a de volta. Jacó não sabia que Raquel tinha roubado os deuses. Então, Labão entrou na tenda de Jacó, na de Lia e de suas servas, mas nada achou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Acontece que Raquel tinha colocado os ídolos na sela do seu camelo e estava sentada em cima deles. Labão procurou por toda a tenda, mas nada encontrou. Então, ela disse a seu pai: peço desculpas, meu senhor, por não poder me levantar da sua presença, pois estou no período mensal das mulheres. Ele vasculhou toda a tenda, mas não encontrou os seus ídolos no lar. Jacó ficou zangado e queixou-se a Labão: qual foi a minha transgressão? Que pecado cometi para me perseguir de maneira tão furiosa? Você já vasculhou todos os meus bens? Por acaso encontrou alguma coisa da sua casa? Coloque o que encontrou aqui, na frente dos meus parentes e dos seus. Eles vão julgar qual de nós está errado. Estive com você 20 anos. Suas ovelhas e cabras nunca perderam as suas crias, e jamais me servi dos carneiros do seu rebanho para alimento. Eu nunca levei a você os animais despedaçados pelas feras. Eu mesmo assumia o prejuízo. Você descontava tudo do meu salário, incluindo todo o animal roubado de dia ou de noite. Trabalhei para você nas horas quentes do dia, bem como nas noites frias, ficando muitas noites sem dormir. Permaneci na sua casa 20 anos. Trabalhei 14 anos para casar com as suas 2 filhas e 6 anos para formar o meu rebanho. 10 vezes você mudou o meu salário. Se não fosse o Deus do meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, certamente você me mandaria embora de mãos vazias. Mas Deus ouviu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos. E ontem à noite, ele preveniu você. Então, Labão respondeu a Jacó: estas mulheres são minhas filhas. Estes filhos são meus. O mesmo posso dizer dos rebanhos e de tudo que você tem. Tudo é meu. O que posso fazer por essas minhas filhas e pelos filhos que delas nasceram? Venha, façamos um acordo, eu e você, que sirva de testemunho entre nós os dois. Então Jacó pegou uma pedra e fez dela uma coluna. E disse a seus parentes: ajuntem pedra. Eles buscaram pedra e fizeram uma pilha delas. Labão chamou aquele lugar de Jegar-Saaduta. Jacó, no entanto, chamou de Galeede. Labão disse: que hoje esta pilha de pedra sirva de testemunho entre mim e você. Por isso foi chamado de Galeede. Foi também chamado de Mispa, porque Labão disse: que o Senhor fique nos vigiando, cada um de nós, quando estivermos separados em relação a este acordo. Se você maltratar as minhas filhas, ou tomar outras mulheres além delas, eu estarei longe, mas Deus é testemunha entre mim e você. Labão continuou: aqui está a pilha de pedras e esta coluna que ergui entre mim e você.
que sirva de testemunho do nosso compromisso de que não cruzaremos as linhas para prejudicar um ao outro. Que o Deus de Abraão, de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Assim, Jacó fez um juramento em nome do terrível Deus do seu pai Isaque. Então Jacó, ali no topo da montanha, ofereceu um sacrifício e chamou os parentes que lá estavam para comerem pão e passarem a noite juntos na montanha. Na manhã seguinte, Labão levantou cedo, beijou e abençoou as filhas e os netos e foi para casa. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.